Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem e hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso que é a variação linguística. Gente, vamos falar das variações desse Brasilzão aí. Variações que acontecem em qualquer lugar do mundo, né? Onde tem falante, onde tem língua, vai ter variação linguística. Por quê? Vamos fazer uma breve conversa sobre isso antes da gente começar o conteúdo? Vamos! Gente, a língua, né? Já diria vários linguistas, Saussure foi um deles, é um organismo vivo, tá? Como funciona isso? Tem uma parte da língua, né? Que é aquela parte que quase nunca sofre alterações, que é a língua enquanto instituição, né? Aquela língua que ela tá lá nos grandes livros de gramática, né? Que dizem respeito à nossa língua oficial, como ela deve ser escrita formalmente, como ela deve ser trabalhada, né? Na escola e tudo mais, como a gente trabalha aqui, né? E como ela deve ser utilizada em ambientes formais. Mas fora isso, a gente tem a língua, que é a língua do cotidiano, do dia a dia, a língua oral, né? A oralidade, ela conta, né, com fatores históricos, com fatores sociais, com fatores do tempo, né? Tem a ver, que entra no históricos, no caso, né? Mas a língua oral, ela está sempre em transformação, né? Sempre vai ter uma gíria nova que vai estar na moda em algum momento. Sempre vai ter uma nova forma de expressão, né? E a gente vê hoje em dia uma redução, né, muito grande com a internet, né? Essa linguagem da internet que já começou aí, a gente pode botar uns 10 anos, talvez, né? Que essa incidência da internet ficou muito forte no nosso meio, que a linguagem vem mudando um pouco, né? A gente vem usando muito mais siglas, abreviações, né? E isso não é só aqui com a gente não, tá? Isso aí é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Nos Estados Unidos, na Europa, né? O importante, gente, é a gente saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Ninguém vai impedir a língua de se expressar, né? As pessoas de se expressarem oralmente da maneira que elas bem entenderem, né? Dentro dos seus grupos, né? Culturais, sociais. Isso daí vai ser sempre assim, sempre foi assim, né? Na internet, a questão é a gente dividir, a gente saber dividir a língua enquanto oralidade, enquanto uma coisa do cotidiano que nos pertence, tá? E que a gente pode usar da maneira que a gente quiser. E a língua enquanto um tesouro nacional, vamos dizer assim, que é essa língua, né? Essa língua portuguesa do jeito que a gente é ensinado e que a gente precisa utilizar sempre que a gente tem que escrever um texto sério. Então, cá entre nós, a gente não pode escrever, né, como a gente escreve na internet, como a gente fala com os nossos amigos, quando a gente precisa escrever um texto sério, a redação, por exemplo, né? A gente tem que se adequar à linguagem formal, né, a norma culta que é exigida nesse tipo de texto, nesse tipo de situação. Em reuniões, né, reuniões de trabalho, entrevistas profissionais, é sempre bom a gente, né, usar essa língua bonita que a gente tem aí da maneira formal, da maneira culta. Fora isso, né, nos ambientes que a gente tem liberdade, a gente pode abusar à vontade. Mas isso também significa que você que gosta de usar uma linguagem, né, com gírias, ou a linguagem da internet abreviada, né, isso significa que você não tem o direito de julgar aquelas pessoas que talvez por falta, né, de uma oportunidade de estudo não sabem utilizar a língua da maneira culta. Isso é muito importante, porque isso, gente, constitui preconceito linguístico, tá? O que a gente chama. Então, quando a gente fala de variações linguísticas, isso é uma questão muito importante. A gente entender que
a fala das pessoas que... né, a fala é dividida por questões históricas, sociais. Então, a fala das pessoas que não tiveram o mesmo acesso aos estudos que você tem, né, ela não tem por que ela ser cobrada de ser uma fala, né? Ah, não sabe nem conjugar. Ah, olha, tá falando tudo errado. Não. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, assim, claro, né? Com a gente mesmo, com as outras pessoas com quem a gente convive, de não ficar ridicularizando ninguém por usar a língua de uma maneira diferente que você utiliza. Ok? Combinado? Então, sem preconceito linguístico. Vamos entrar nessa maravilha que é a variação linguística e viva a diversidade. A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. É o que a gente falou. A língua, né, a língua oral, ela é um organismo vivo. Então, um organismo vivo, vamos lá, uma planta. Se você leva uma planta para o sertão, para o Nordeste, ela vai reagir de uma maneira diferente do que se você levar ela pro sul, pro frio, né? Depende da planta também, obviamente. Tem planta que vai adorar o sertão, tem planta que vai detestar o frio do sul. Mas, como sendo vivo, ela está sujeita a transformações que ocorrem diariamente. Essas transformações na língua, todo dia tem uma nova coisa que a gente não sabe, né? Todo dia na sua escola alguém inventa uma gíria diferente, né? Então isso é uma coisa que vai mudando e a gente precisa ter consciência disso, né? Então são variações históricas e regionais. Em um mesmo país com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Isso daí a gente vê muitas vezes nos filmes, né? A gente vê um filme americano, por exemplo, em que as pessoas falam, né? Assim como aqui, em que cada regiãozinha tem o seu sotaque, né? Em outros países acontece a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos, o pessoal do sul dos Estados Unidos fala de um jeito, o pessoal de Nova York fala de outro, o pessoal de Los Angeles fala de outro, né? Então, assim, todo lugar acontece isso. Como não é um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances, né? Nuances várias novas cores, novos tons, né? O português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no Sul. Claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta, né? É aquela coisa, do Nordeste chama abóbora de jerimum, mas aqui chama de abóbora, né? Tem um lugar que chama aipim, né? Mandioca, aipim, macaxeira, depende do lugar, né? E por aí vai, são inúmeras essas variações. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação, gente. Isso é o principal. A pessoa, o falante, tá? Eu tô falando de qualquer falante, do falante que teve acesso aos estudos e do falante que não teve. O que ele quer da língua é apenas se comunicar. Todos nós aprendemos a falar, né? A nos comunicar com as outras pessoas, a expressar nossos sentimentos através da fala, né? A não ser as pessoas que precisam da linguagem de sinais, mas também é uma forma de comunicação. Então, como o fundamental é a comunicação, não importa se a comunicação é feita de um jeito norma culta, padrão corretíssimo. Nossa, você sabe falar de um jeito maravilhoso. Você você conjuga verbo de um jeito, né? Ou se você fala de um jeito que é considerado errado, né? Sem flexionar verbo, sem utilizar plural, né? Quando necessita plural. Mas você conseguiu se comunicar? Você entendeu o que a pessoa disse? Tá entendendo o que eu tô falando?
Ponto, né? Então a gente não tem que discutir quem fala errado e quem não fala. Não é essa a questão. Se a fundamental uso da língua é comunicação e conseguiu se comunicar, é isso que importa. Então é compreensível que seus falantes façam rearranjos, né? Reorganizar, né? De acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações, não como erros. Aqui, olha. E não como erros, tá, gente? Por favor. Eu vi outro dia um vídeo na internet de uma menina muito desagradável, zoando total as pessoas que falam errados. Eu fiquei muito triste, tá? Simplesmente porque não tem motivo, porque isso é preconceito linguístico. Olha, quando tratamos as variações como um erro, incorremos no preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua ao status. Então, olha só, falar da maneira correta não faz você melhor do que quem fala de uma maneira errada. Faz você diferente dessa pessoa, provavelmente diferente socialmente, tá? Por quê? As pessoas que costumam falar de uma maneira, né, que não é considerada correta, são pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você. Então, fale da maneira que você gosta, né, aproveitando os estudos que você pôde ter, mas deixe as pessoas que não falam da mesma maneira que você falarem da maneira que elas bem entenderem, né? O importante é se comunicar. E o importante também é não discriminar, gente. Tá bom? Combinado? Existem diferentes variações ocorridas na língua. Entre elas estão: variação histórica. É aquela que sofre transformações ao longo do tempo. Como, por exemplo, a palavra você, que antes era voz-mercê e que agora, diante da linguagem reduzida do meio eletrônico, é VC. Olha que interessante, antes de ser voz-mercê já era uma abreviação, gente. Na verdade, é vossa Mercedes, tá? Depois virou voz-mercê e depois, né, virou você, e hoje em dia a gente fala VC, a gente não fala VC, né? A gente escreve VC na internet, nos mensagens SMS, WhatsApp, essas coisas. Mas a gente continua falando você. Mas enfim, é porque a história, né, a variação histórica, ela vem dessas questões, né? Elas vão sendo readequadas, as palavras vão sendo readequadas de acordo com o tempo. Olha, o mesmo acontece com palavras escritas com PH, como era o caso de farmácia, agora com F. Isso também faz parte, por exemplo, há pouco tempo, né, foi 2008, 2009, por aí, a gente teve uma mudança ortográfica na nossa língua. Isso é um tipo de mudança histórica. Por quê? A gente passou a escrever, por exemplo, linguiça sem trema. Né? Um exemplo tipo farmácia com PH. Né? A trema não existe mais, olha. E por aí vai, a gente tem outros, né, outros exemplos. Se você pega um texto mais antigo, um livro antigo de uma edição antiga, você vai ver palavras, olha, tipo doce, escritas com o circunflexo em cima, né? Isso daqui já foi retirado há muitos anos, né? Então, a transformação histórica, ela vem com questões de modernização, né? A gente vê muito na internet essas coisas, mas também através de mudanças oficiais na língua, né? Farmácia com PH e farmácia com F foi uma mudança oficial. Deixou-se de usar o PH na língua portuguesa. Bom, vamos lá. Temos aqui uma tirinha para a gente mostrar um pouco dessa questão da modernidade na internet. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. E a carinha, né? Que hoje em dia seria um emoji já. Ninguém usa mais essas carinhas. Então, gente, olha. Aqui brinca com uma questão já dessa referência histórica, né? Variação histórica. Como a linguagem vai mudando. Então, né, quando o pai fala aí que você tá passando muito tempo porque você tá escrevendo já de um jeito estranho, ó, você tem que
você tem que ficar atento para isso. A linguagem, né, da internet, ela não pode se misturar à linguagem que você usa na escola, não na fala, tá, gente? A linguagem escrita. Variação regional, os chamados dialetos, né, que é o sotaque de cada um. De cada, né, a gente tem o sotaque mineiro, sotaque baiano, sotaque pernambucano, sotaque carioca, o sotaque do Rio Grande do Sul, né, são sotaques muito marcantes, né, na nossa língua. O do Pará também é bem marcante, tá? Então, olha, são variações ocorridas de acordo com a cultura de determinada região. Tomamos como exemplo a mandioca, olha, que certas regiões é tratada como macaxeira. Eu colocaria aipim aqui também, tá? Ó, aipim. Tratado como macaxeira é aipim. E a abóbora, que é conhecida como jerimum. E tem, gente, outro nome, que é moranga. Muranga, sei lá. Muranga. Acho que é muranga, né? Então, essa variação regional, ela diz respeito ao sotaque, né? O modo de falar, assim, a cadência, né, da fala da pessoa. Mas também diz respeito a como determinadas coisas são chamadas, né? Tem, por exemplo, sacolé, né? Eu sou do Espírito Santo. Lá se chama sacolé, o que em alguns outros lugares se chama de chup-chup, que é aquele picolé que você coloca um suquinho dentro da sacolinha, coloca no congelador e depois fica lá. Uma delícia. Mas lá onde eu moro se chama sacolé. Eu não sei que outro lugar chama sacolé, mas eu sei que a maior parte das pessoas chama de chup-chup. Outro, totó. Lá no Espírito Santo se chama totó, aquele jogo que a maior parte dos lugares se chama pebolim, né? Que é aquele joguinho dos bonequinhos de madeira que vão chutando a bolinha. Outra coisa, um exemplo. Nossa, esse é ótimo porque esse verbo só existe no Espírito Santo, gente. Alguém já ouviu o verbo pocar? Pocar. Então, gente, esse verbo é genuinamente capixaba. E ele significa estourar. Vou pocar sua cara. Vou pocar sua bola, né? É a mesma coisa que estourar. Ou pocar sua cara é uma coisa bem agressiva, né? De falar que você vai bater na pessoa. Mas enfim, aí, ó. Tá vendo? Lá também, ó, outra curiosidade lá da minha terra, do Espírito Santo. Que fica no Sudeste, gente. Espírito Santo fica no Sudeste, pra quem não sabe, tá? Eu tenho que falar porque Espírito Santo é meio... As pessoas costumam não saber onde é que fica. É no Sudeste, tá? Do ladinho do Rio e do ladinho da Bahia, mas ainda no Sudeste. Então, lá no Espírito Santo a gente também fala que quando a gente vai para as festas, a gente vai pro rock. Independente se é samba, sertanejo, se é funk, vou pro rock. Vou pro rock hoje. Rock é tipo, fazer rock é fazer festa, ir pra festa, pra balada. Beleza? Bom, chega dessa contextualização própria e regional aqui minha. Então, gente, a gente tem essas diferenças da variação, né, linguística de cada lugar, né, de acordo com uma região. Destaca-se também o caso do dialeto caipira, o qual pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter educação formal e, em função disso, não conhecem a linguagem culta, tá? Então, o pessoal do interior não varia, assim, depende, né? O interior de São Paulo, né? Tem um sotaque um pouquinho mais puxado, o R mais puxado, tá? Mas do interior, de maneira geral, a zona rural, né? São pessoas que algumas vezes precisam começar a trabalhar desde cedo e não têm acesso aos estudos, tá, gente? Então, enfim, não costumam falar da forma culta, eles têm um jeito deles de falar, tá? O português falado em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou inculto. Mas, na verdade, essas diferenças enriquecem o patrimônio cultural, que é a nossa língua. Olha que lindo isso, gente. As diferenças linguísticas, né, essa diversidade linguística, elas são o que fazem a nossa língua ser tão bonita, né? Porque tem que ter diversidade, gente. Não tem como todo mundo falar igual, não tem como todo mundo ser igual, né? Nós somos pessoas diferentes.
e iguais ao mesmo tempo, né? Muito complexo, mas a gente tem que aceitar de todos os tipos de diversidade, na verdade. Vamos nos abrir para isso. E a linguística é só mais uma delas. Não vamos ficar julgando o pessoal do interior, o pessoal que não teve educação formal, tá? Isso é muito triste, muito, muito ruim. Então, olha, essas diferenças enriquecem o nosso patrimônio cultural. Observe o trecho da música Samba do Arnesto, da Adoniran Barbosa. Gente, eu adoro essa música, é muito fofa. Na verdade, a Adoniran Barbosa é muito fofa, as músicas dele são ótimas. Que é sambinha, né? Samba paulista. Ó, o Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Desculpa, é porque eu já fico pensando em cantar a música, mas eu não vou cantar. O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu. Que lindo, muito fofo. Então, olha só, é um exemplo, né? A Adoniran Barbosa escreveu alguns sambinhas assim, né? Mostrando essa linguagem mesmo, né? Essa linguagem meio interiorana, né? Paulista, que é uma delícia de ouvir, né? Os sambas são legais e olha, a linguagem popular faz parte desse mosaico, né, que forma a língua portuguesa. Então, o Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, né? Nós fomos e não encontramos ninguém, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva, voltamos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais, né? Da próxima vez a gente não vai. Nós não semos tatu. Que é tipo, sei lá, ficar se enfiando em buraco, acredito, não sei. É muito fofo, gente. Nós temos também a variação social. É aquela pertencente a um grupo específico de pessoas. Nesse caso, podemos destacar as gírias, as quais pertencem a grupos de surfistas, tatuadores, entre outros. A linguagem coloquial usada no dia a dia das pessoas, e a linguagem formal, que é aquela utilizada pelas pessoas de maior prestígio social. Fazendo parte desse grupo estão os jargões que pertencem a uma classe profissional mais específica, como é o caso dos médicos, profissionais de informática, entre outros. Então, gente, a variação social é aquela que está marcada por questões financeiras, por em qual lugar da cidade você mora, tá? Então, se você é surfista, né? Pô, você vai falar de um jeito mais gingado, tipo assim, né? Não sei, tô eu zoando. Os tatuadores também falam de um jeito então sempre tem que colocar tatuadores aqui, enfim. Né? Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão inseridas num determinado mercado de trabalho vão usar aqueles jargões, aquelas frases prontas, aquela linguagem específica, né, da sua profissão. Então, essa variação social que é a mais ampla, porque ela vai englobar o rico, o pobre, o que mora na Zona Sul, na Zona Norte, o surfista, o médico, né, o MC. Então, assim, a social, ela engloba muita coisa, tá? E para esse exemplo de social, eu trouxe outro artista que eu adoro, que é o Criolo, né? E coloquei um trecho aqui de Grajaú X. Nessa música é sensacional, ele faz uma brincadeira com esse finalzinho X aqui, porque eu acho que tem muita gente tem costume de falar, vou ali rapidex, já volto. Vocês sabem, vocês já ouviram gente falar assim. E eu acho que talvez lá no Grajaú, né, que é um lugar onde ele cresceu, lá na zona sul de São Paulo, né, que é uma parte já periférica, talvez as pessoas falassem muito essa coisa de X no final, e ele resolveu fazer uma música toda brincando com isso. Então vamos lá, ó. Zona Sul é o universo e os vagabundos é belezex. Aqui eu não tô de tricotex. Eu também não tô com meia de lanzex. Zona Sul universo, filho. Tá pagando de louco? Sensacional, né? Então, ele brinca aqui, ó. Né? Vagabundo é belezex, tá beleza, né? Eu não tô de tricotex. Você fala o quê? Tricô, você tá fazendo fofoca, né? Fazendo tricô. Tricotex. Então, ele não tá fazendo fofoca. Eu também não tô de meia de lanzex. Meia de lã. É uma brincadeira aí qualquer.
Zona Sul Universo, filho. Tá pagando de louco? Então, tipo assim, aqui minha área, isso aqui é o mundo, isso aqui tem tudo. Tá pagando de louco porque você tá aí me julgando, querendo falar que quem mora aqui não é tão legal quanto você. Tá pagando de louco, filho? Bom, o padrão formal está diretamente ligado à linguagem escrita, restringindo-se às normas gramaticais de um modo geral. Razão pela qual nunca escrevemos da mesma maneira que falamos. Olha, nunca escrevemos da mesma maneira que falamos, a não ser que você esteja escrevendo uma mensagem no WhatsApp pro seu brother, tá? Ou um bilhetinho para sua mãe. Não tem problema, né? Agora, escrever mesmo, escrever texto científico, redação, etc. A linguagem oral não tem compromisso com a formalidade, olha. Não tem compromisso com a formalidade. A não ser que a situação exija isso do falante. Então, não vamos exigir. Nós não estamos no lugar de exigir do falante, as pessoas que a gente ouve, que elas falem certo, tá? Que elas falem da maneira certa. O importante é a gente escrever desse jeito. Norma culta quando a gente está fazendo redação, quando a gente está fazendo texto específico, tá? Agora, fora isso, gente, vamos soltar, vamos ser felizes e falar, né? Como a gente quiser falar. Bom, é isso, a gente fica por aqui.